Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma série de vídeos que nós vamos postar sobre um livro. Vai ser um resumo do livro, de palestras. Na verdade são palestras que foram compiladas em livro. E esse livro ele foi feito na década de 60 pelo Joel Goldsmith. É um livro bastante interessante que diz: o homem não nasceu para chorar. Muito interessante, já li 2 ou 3 vezes esse livro. Agora estou fazendo um resumo deste livro e eu vou passar para vocês o resumo deste livro. Primeiramente, ele fala assim do elo perdido, que nós perdemos o elo, nós se desconectamos da nossa base, de realmente quem nós somos. Nós não sabemos quem somos, o que fazemos e o pior, de onde viemos e para onde nós vamos. Nós não sabemos. Eu sou Antônio, digamos. Eu sou Tony. Assim é que o meu pai e minha mãe deu esse nome. Mas realmente será que eu sou Antônio? Será que eu sou Tony? Por isso que os discípulos de Jesus eles trocavam o nome. Porque o nome meu, Antônio, foi colocado em base de uma crença do meu pai e da minha mãe, ou da tia, ou sei lá de quem for. Então às vezes o nome ele já está sendo colocado uma crença. Na numerologia falam sim que o nome fica fraco ou o nome fica forte. Então às vezes é necessário você trocar o nome para que você já consiga romper um tanto dessa crença que está enraizada dentro da pessoa. Normalmente, ou quase 100% dos nossos pedidos não são atendidos. É que nós rezamos mal. O objetivo desse caminho espiritual é reconhecer quem realmente nós somos. Todo ser humano é prisioneiro ou vive numa prisão do corpo e da mente. É um ciclo vicioso. É uma das menores partes do mundo. Do nosso investimento é no conhecimento da alma ou do espírito. É a mesma coisa. Veja bem, todos nós temos um pouco, outros bastante. Ou quando falamos em alma, espírito, nós ficamos com medo. Mas é necessário ter tranquilidade e paciência sobre o assunto. Não é preciso ficar nervoso, com medo, com receio, porque normalmente é usado espírito, alma, muito na morte, em outras ocasiões, em encarnação, reencarnação, em espiritismo, mas não precisa ficar com medo, é totalmente tranquilo, totalmente sossegado. A alma e o espírito está preso dentro do ser humano, dentro da mente e dentro do corpo. Nós podemos superar essas limitações do corpo e da mente. Sobre isso, o Mestre Jesus disse que nós não pensássemos na nossa vida, mas buscássemos o reino de Deus. Onde é o reino de Deus, é a alma. Então, reino de Deus e reino da alma, o que o autor diz, é a mesma coisa. A razão pelo qual esse domínio da alma é tão pouco conhecido é que Deus é compreendido como um Deus distante. Sem a percepção de que Deus é a alma do homem, você não pode encontrar o reino de Deus, até que você tenha entrado na sua consciência, em sua própria alma, então você pode conhecer isso. Deus é luz, mas face a face. Sua luz é mais cegante em intensidade do que olhar diretamente para o sol quente. E nós fomos bloqueados, doutrinados, limitados dessa separação. Deus não é assustador, mas os sentidos humanos, despreparados, limitados, assustam-se com o desconhecido. Mas, na verdade, não há nada para ter medo. Então, nós temos medo. Eu sei que, pela minha experiência, eu passei um momento muito desafioso nessa experiência. Porque nós temos medo de Deus. Nós temos medo do desconhecido. E Deus é um cara desconhecido. É um ser desconhecido. É uma energia desconhecida. Ninguém conhece Deus. Ninguém viu. Mas é uma coisa que a gente quase não investe. E é uma coisa que nós devemos investir. Devemos investir. Tenha certeza de que ninguém pode entrar no reino de Deus ou da alma com qualquer conceito de Deus na mente. Você tem que deixar para trás tudo o que você tem, até os companheiros no sentido humano.
Nem todas as pessoas conseguem assimilar esse assunto, e um exemplo ocorreu com Jesus. Ele tinha 12 apóstolos, mas somente 3 eram mais receptivos e tinham a mente mais aberta, e mesmo assim ficaram confusos em diversas ocasiões. Esse que bloqueia muitas pessoas, ou elas têm medo, porque elas têm medo de ficar isoladas, ficar presas, ficar sozinhas, sem ter amigos, sem ter alguém para conversar. Mas não é bem isso que aqui está falando. É isso que está falando, mas não é bem isso. Porque é uma solidão satisfatória. E é uma coisa assim que quando você vai progredindo num processo espiritual, tem certas coisas que você não pode ficar falando com a mãe, não pode falar com o pai, com o teu irmão, com os teus amigos, porque a mente deles, ela está fechada. Então quando você, por exemplo, esse assunto aqui, eu estou falando somente para os receptivos. Aquelas pessoas que elas não são receptivas, elas simplesmente vão criticar, vão julgar, elas vão falar o que elas acham certo. Não é elas, o que o cérebro dela, o que a mente dela acha certo. Então, ele tem um filtro. Isso que Jesus disse, que no caso aconteceu com ele. Ele tinha 12 apóstolos, mas somente 3 eram receptivos, por exemplo, ir para a transfiguração, para ir orar com ele no horto. Então as pessoas eles não conseguem assimilar. Então por isso que às vezes você fica, tem certas coisas que você não pode conversar. Mesma coisa, esse assunto que eu estou falando com vocês, com a minha mãe, com meu pai, eu não falo quase nada. Eu falo pouca coisa com a minha esposa, que ela é mais receptiva. Agora, o meu pai e minha mãe, eles são extremamente católicos, ortodoxos, romanos, então não tem como falar sobre esse assunto com eles, porque a própria crença deles limita, não tem como a gente conversar sobre esse assunto. Então, eu tenho poucas pessoas onde eu consigo falar sobre esse assunto com alguém. Então, eu simplesmente só preciso achar os receptivos, as pessoas que têm a mesma frequência dessa energia, porque tudo no universo é energia. Se você pegar uma água, a água vai buscar água. Se você pegar um óleo e misturar com água, não mistura, porque o óleo vai buscar óleo, a água vai buscar água. Então, assim, é a vibração do universo. Cada pessoa vai buscar a sua vibração. E o que o autor fala é mais ou menos isso. À medida que você vai evoluindo espiritualmente, você vai subindo como fosse degraus. Você vai subindo por degrau cada vez mais leve. E o degrau para baixo ficam degraus mais tensos, mais pesados, mais escuros, mais sóbrios, desculpe. Então essa que é a ideia do autor. E eu simplesmente, meu ponto de vista, sempre acreditei nisso, mas demorou muito tempo não, né? Mas foi uma busca muito intensa para mim chegar nesse autor. E esse autor, ele tem a mesma visão do que eu penso. O que ele pensava e pensa, eu penso a mesma coisa. Então, esse trabalho aqui é somente para os receptivos, para aquelas pessoas que querem buscar mais, entender mais, buscar respostas em cima das situações. Então vamos seguir com o resumo. À medida que você evolui na consciência superior, sua visão se expande e você pode ver eventos do presente, do passado e do futuro. É como ficar na varanda de um 20º andar, que eu aumentei um pouquinho porque ele ficou 14º, podendo ver quilômetros em diversas direções. Enquanto o homem lá na rua, ele é ciente apenas diante do que está acontecendo ali, poucos metros, então ele não consegue enxergar. Assim, a pessoa que ela evolui espiritualmente, ela consegue enxergar em camadas diferentes, que nós estamos, por exemplo, assim, na 3ª dimensão. Se eu subir para a 4ª dimensão, eu consigo enxergar a 3ª, a 2ª, assim por diante. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a nossa mente vai abrindo, os véus da ilusão ficam rompendo. O homem não foi feito ou criado para ser escravo fisicamente, financeiramente ou mentalmente. O objetivo do homem é revelar a natureza de Deus. O propósito original do homem consiste em ser um instrumento através do qual Deus habita na terra. É a história do filho pródigo. Pode prestar atenção que a história do filho pródigo é muito semelhante ao que essa parte do livro fala.
O homem não deveria chorar, e todas suas lágrimas são derramadas apenas por causa da sensação de limitação. Toda lágrima que você derrama é prova de ter experimentado alguma forma de limitação em sua vida. Mas o homem não nasceu para chorar. No corpo e na mente, você não vai encontrar Deus. Através dos estudos que você está indo além do corpo e da mente, no reino da alma. Quando se aproxima do reino da alma, descobre que a mente e o corpo ficam apenas receptivos ao comando de Deus. O que ele quer falar aqui é que à medida que você vai se aproximando da alma, a tua vida começa a ficar mais harmoniosa, porque as tuas crenças e as tuas limitações começam a ser dissolvidas. É igual à escuridão. A escuridão, ela existe? Vamos supor a noite ela existe? Existe, nós vemos que existe a noite. Tem, realmente tem. Só que o sol não tem nada a ver com a noite. Então, à medida que a Terra gira, que vem a luz do sol, a escuridão simplesmente ela dissolve. Então aqui, o que o autor está falando é a mesma coisa, que à medida que a gente se aproxima de Deus, as nossas limitações, nossas crenças, por mais pecado puto que seja, por mais vermelho escarlate que seja, o pecado ele se dissolve. Por isso que quando, por exemplo, assim, quando Jesus estava no horto ali para ser crucificado, estava crucificado e de um lado estava um ladrão e do outro lado estava outro ladrão. À medida que um ladrão ele entendeu a Jesus e pediu perdão e se redimiu, no mesmo instante o pecado dele foi dissolvido. E outro que não reconheceu Jesus, não se entregou para Deus, ele simplesmente permaneceu no pecado. Então é uma escolha minha, uma escolha sua, é uma escolha individual, muito individual. Eu não posso salvar você e você não pode me salvar. Eu simplesmente posso mostrar o caminho para você e você pode me mostrar o caminho. Mas à medida que eu vou evoluindo, aquele pecado, aquela limitação, aquela crença, aquele problema, aquela doença, seja o que for, ele começa a dissolver. E ele simplesmente, com o passar dos dias, dos meses, do ano, ele simplesmente desaparece. Mas a ideia nossa aqui é a evolução espiritual, que é além do dinheiro, além da morte, além dos bens materiais, além da doença. Então essa que é a ideia do que o autor defende. Quando a alma é liberada, voa para cima, mas não no tempo ou no espaço, e sim na consciência, na frequência e na vibração. Nesse caso, a faculdade da alma expande. Então ele está falando que não é que a gente voa quando você expande sua alma. Você vai mudando a sua vibração, como fosse ondas de rádio, ondas de Wi-Fi, ondas de celular. Ele tem a frequência, igual tem o celular, né? Tem ondas curtas, ondas médias. Então, ondas curtas, eles têm uma frequência mais alta. E ondas longas, ele tem ondas mais longas, porém ele pega mais alto, mas a qualidade fica inferior. E ondas curtas, eles têm onda mais com mais qualidade. O sinal da TV, da telefonia é a mesma coisa, o tal do 5G. Então a frequência do 5G, são ondas altas e curtas. Então a qualidade é extremamente grande. E se for ondas longas, a qualidade fica pior. Ele não tem aquela qualidade como é para ser. Então isso que o autor está falando em questão de frequência, em questão de vibração. Quando uma pessoa morre, pensa-se erroneamente que a alma deixa o corpo e voa para cima. Então essa é uma crença onde foi instalada. Então não existe separação entre certas coisas. Você deve reconhecer que você é a alma. Então deve começar a explorar, procurar, buscar até encontrar. É o que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então você tem que buscar a verdade, você é responsável pela verdade. Então, à medida que eu for buscar a verdade e encontrar a verdade, automaticamente a graça de Deus toca e a gente começa a assimilar as coisas, começa a entender diferentes coisas, começa a interpretar diferentes coisas, e nisso fica mais fácil a nossa evolução.
No começo é difícil por causa das nossas crenças. O cérebro, se chama self-talk, é uma secretária dentro de cada pessoa. Então, quando eu começo a buscar coisa nova, o cérebro simplesmente, a nossa crença, o que nós vivemos, começa a perguntar: o que estou buscando? Será que é verdade ou mentira? E ele vai buscar essa informação dentro da minha experiência e nisso vai trazer um filtro. Por isso que se chama self-talk. Ele vai buscar, opa, mas isso aqui é perigoso, isso aqui não dá, isso não sei o que lá, e começa a dar um monte de sugestões. E se você não for persistente, você vai ficar no elo vicioso, no elo perdido, no ciclo vicioso. Você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir dar o próximo passo. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até você encontrar o seu eu, o verdadeiro você. Este você, que Deus enviou para viver a vida de Deus na Terra. Esse eu que você nunca nasceu, nunca morrerá e está por um momento sepultado em um corpo e uma mente, lutando para sair e viver a vida com plenitude. Se você for analisar, por exemplo, você ou eu, vamos falar de mim que fica mais fácil. Se eu buscar Antônio Crick, o nome pode ser que esteja repetido, em algum lugar você pode encontrar mais um Antônio Crick. Mas se eu começar a olhar meu corpo, as minhas digitais são únicas, não existem outras digitais além das minhas. A minha voz é única, eu posso aprimorar, posso melhorar. A minha íris é única. A minha fisionomia do meu corpo, o meu desenho é único. O meu DNA é único. Existem tantas outras coisas que são únicos. Então eu sou um filho enviado único de Deus. Você é a mesma coisa. Se você encontrar alguém que seja igual a você, igual, existem semelhantes, mas não, eu estou falando igual. Não existe nenhuma pessoa repetida, não existe nada repetido que Deus cria. Então, você é o filho único. Você é o filho único, eu sou filho único, enviado por Deus. Só que nós estamos aqui, nesse trabalho, alcançar o verdadeiro eu, buscar a identidade verdadeira que está presa, lutando dentro de nós para ser expandida, ser liberada, para ser crescida. Aqui tem uma frase bem antiga do Bhagavad Gita: as armas não alcançam a vida, a chama não a queima, as águas não podem superá-la. Porque você é esse eu, feito da própria natureza de Deus, indestrutível, indivisível, inseparável de Deus. Nem a vida, nem a morte podem separá-lo da vida, de Deus, do amor, da realização. Essa palestra foi feita dia 30/6/1963 pelo Joel S. Goldsmith. Esse foi a introdução do livro, é uma palestra. No próximo próximo vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 1, que é o ano espiritual. Então, vai ser também é muito interessante. Esses livros deles são, cara, eu me apaixonei. Eu li já até hoje umas 10 vezes o livro principal dele. Ele escreveu somente um livro, que é Caminho Infinito. Eu já li 10 vezes o Caminho Infinito, já li diversos livros deles, muitos livros deles, ouvi centenas de vezes palestras deles no YouTube. Tem a Rosilda Rocha, por exemplo, que ela traduz as palestras dele e traduz para o português, que ele foi americano. Então, vale a pena, é um investimento para mim. Esse é um investimento realmente para mim, e como eu consigo enxergar a minha vida diferente, mais fácil, mais plena e muito mais interessante para ser vivida. Até o próximo vídeo, espero que vocês gostem. Quem não gostar, simplesmente caia fora, não precisa ficar aí comentando, falar que isso é certo ou isso é errado. Cada um sabe o que é errado e cada um sabe o que é certo. Então não precisa ficar ali comentando que você está falando errado. Não, simplesmente estou só passando as palestras, a vivência de um cara que foi fantástico. Se você duvida do que estou falando, busque os livros deles. Nos próximos vídeos vou criar um link que você acessa os livros deles, pode baixar gratuitamente. Vou deixar na descrição.
gratuitamente os livros deles, são dezenas de livros deles, todos eles são interessantes, vale a pena você ler, vale a pena você reler, vale a pena você ver esses livros. Tem uns livros que são mais difíceis de entender. Esse livro aqui, por exemplo, é o livro mais fácil de você entender. Ele, o mesmo autor, numa das palestras, ele fala que ele leu 103 vezes um livro para entender o significado do livro, que cada livro, cada palestra, o autor ele quer passar uma mensagem, ele quer falar alguma coisa. E às vezes a gente, por causa do nosso self-talk, da nossa mente, às vezes a gente não consegue interpretar realmente o significado real desse livro. Então, por isso que o autor ele mesmo leu 103 vezes um livro. Se eu não me engano, é o livro Arte da Guerra. Você vê, o autor leu esse livro 103 vezes para ele entender o significado daquele livro. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar do capítulo 1, que é o ano espiritual. Até o próximo vídeo e até mais, e Deus te abençoe.